Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Lei em Campus. Hoje aqui comigo eu tenho o Guilherme Salles, integrante fixo aqui da nossa bancada do Lei em Campus. E aí, Guilherme, tudo bem com você? Tudo bom, Pedro? Como é que vai? Tudo ótimo também. Galera, vamos mais uma jornada aí do Lei em Campus. Isso aí. Hoje nós temos aqui com a gente um convidado, meu conterrâneo, fruto aqui da UFMG, Rafael Inácio. Seja muito bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Bom dia a todos. Prazer estar aqui representando o grupo de estudos da UFMG e toda a comunidade do direito esportivo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso aí, Rafael. Se apresente um pouco para a gente, fala se você já formou, se você está na pós-graduação, como é que é? Eu já sou formado em Direito, né? Fui formado na Noel de Câmara, faço parte do grupo de estudos da Federal desde o ano passado e atualmente eu estou fazendo curso de Direito Esportivo lá no Cedinho. Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um tema que foi muitíssimo debatido neste ano de 2020, não só em 2020, mas nesses últimos momentos todos, em razão desses últimos acontecimentos. É um tema que se tornou frequente, uma pauta recorrente na grande imprensa esportiva. É o Clube Empresa. E para falar sobre Clube Empresa, nada melhor do que chamar o maior especialista do Brasil no assunto, Luciano Mota. Seja muito bem-vindo, Luciano. Advogado, mestre em Direito Empresarial, doutorando em Direito Societário. E, Luciano, seja muito bem-vindo ao Lei em Campus. Obrigado, Pedro. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal do Lei em Campo. Primeiro, agradecer essa homenagem, né, de falar do maior especialista, quem dera, mas agradecer a lembrança, né, e a oportunidade da gente estar aqui debatendo sobre o tema, se não o tema mais gostoso, pelo menos o tema mais profundo que a gente tem em direito desportivo hoje em dia, que é Clube Empresa. E prova disso é que a gente tem diversos ramos do conhecimento, da mesma forma, pesquisando e se aprofundando no tema. E então agradeço de antemão esse convite. Sempre falo que tem dois públicos que eu sempre gosto eu tenho um carinho especial, digamos assim. O primeiro é falar para quem ainda está na graduação ou quem está acabando de sair da graduação. E o segundo é falar para torcedor, porque o torcedor também, quer queira, quer não, ele é sempre a finalidade última do desporto, né? Não existe desporto, pelo menos esse concebido, igual a gente tem atualmente, sem a presença do torcedor, né? Então, fico duplamente satisfeito em a gente estar aqui num evento praticamente para graduandos, né? E essa iniciativa é sensacional do Lei em Campo. Eu já acho o nome sensacional, Lei em Campus, né? Então, obrigado ao Pedro, obrigado ao Guilherme pelo convite. Ontem eu tive com um conterrâneo do Guilherme, o Irlan, então essa possibilidade também da gente estar falando com gente do Sul, do Nordeste, do Norte, então muito obrigado. E estou à disposição aí para o que vocês quiserem. É isso aí, Luciano. Antes da gente começar com as perguntas a respeito do Clube Empresa, do PL 5082, que está prestes a ser aprovado no Congresso Nacional, eu queria que você falasse um pouco para a gente do seu livro, do mito do Clube Empresa, de onde veio a sua inspiração, se você tem mais algum projeto de continuar escrevendo a respeito de Clube Empresa, como que é? Bom, o livro, na verdade, ele é fruto de uma pesquisa com relação ao Clube Empresa que eu venho levando a cabo há praticamente uns 8 anos. Então, eu comecei a pesquisar e a escrever sobre o Clube Empresa quando eu ainda estava na faculdade, em razão do TCC. Eu não tinha um tema, na época, o direito desportivo, apesar de já existir de forma autônoma, tal como é hoje. Ainda não tinha essa, digamos assim, essa propagação na academia. Era muito comum a gente sequer ter conhecimento de que existia direito desportivo. Eu, por sorte, numa matéria de direito do trabalho, foi mencionado o contrato de trabalho especial do atleta profissional, naquela aula em que o professor dá um exemplo de contratos por prazo determinado. Então, eu só tive esse contato com o direito desportivo. E aí, na graduação, em razão da monografia ou do TCC, eu busquei um tema para uma área que eu já tinha afinidade, que era a área de direito empresarial, e acabei me debatendo com o Clube Empresa, que na época não se estava discutindo tanto assim o Clube Empresa, porque já era, digamos assim, um instituto já letra morta, né, na legislação.
então não estava tão aflorado assim nos debates, igual a gente tem hoje em dia. Até porque não tinha nenhum tipo de projeto de lei tentando criar ou modificar algum aspecto do clube empresa. Então, eu comecei essa caminhada no final da graduação, e aí desenvolvi sempre essa mesma temática, essa mesma pegada, alinhando direito empresarial e direito desportivo. Na pós-graduação, especialização em direito desportivo, no mestrado também. E esse livro surgiu como fruto desse trabalho ao longo desses 8 anos. Ele não é só o resultado da minha pesquisa de dissertação no mestrado. Eu sempre brinco que ele tomou um anabolizante, né, porque ele ficou 3 vezes maior, porque no mestrado a gente tem algumas limitações, e, enfim, e o público é distinto daquele público que a gente pretende com o livro. Então, assim, é o resultado desses anos de pesquisa, alguns anos de prática também. Tive a oportunidade de fazer o mestrado na Europa, e lá, quer queira, quer não, é o centro do clube empresa no mundo, né? Então, tive a oportunidade também de pesquisar e de vivenciar e de trabalhar em diversas realidades distintas, em clubes de grande, de médio, de pequeníssimo porte. Isso tudo ajudou e contribuiu para que a gente tivesse, para que eu conseguisse condensar tudo isso nesse livro, e basicamente isso. A partir de agora, eu estou iniciando um doutoramento em Direito Societário, e que a pegada é a mesma, e aí vem surpresa boa por aí, não sei em quanto tempo, mais para frente, 3, 4 anos, mas vai vir algo, com certeza, bem interessante. Vou me esforçar ao máximo para que seja interessante, vamos ver se a gente vai conseguir. Mas é basicamente isso. Já estamos no aguardo, Luciano, já estamos no aguardo. Então, Luciano, me parece impossível falar em clube empresa hoje, sem falar no projeto de lei 5.082 de 2016, que está prestes a ser aprovado hoje no Congresso Nacional. Em meio às várias alterações que o projeto propõe, há uma delas que, embora de inestimável relevância, não me parece ter sido comentado da forma com que deveria ter sido, que é a possibilidade de que os clubes empresas, ou seja, os clubes que adotarem o modelo de clube empresa nos termos do PL, eles requeiram uma recuperação judicial na Justiça. E fato é que o projeto ele foi veiculado como se fosse uma espécie de salvação aos crônicos e históricos problemas de gestão que assolam o futebol brasileiro hoje. Isso, inclusive, consta nas disposições preliminares do projeto. Todavia, para nós que estamos mais familiarizados com o direito, a gente sabe que uma recuperação judicial é um procedimento rigorosíssimo, muito rigoroso, no qual o mínimo inadimplemento, o mínimo erro é capaz de ensejar a falência da sociedade. Então, um instituto que, de certa forma, viria para salvar os clubes pode surtir efeito contrário e provocar uma quebradeira generalizada. Aí a minha pergunta que fica é, os clubes brasileiros hoje estão preparados para lidar com um procedimento tão rigoroso como uma recuperação judicial? Inclusive, outra pergunta que eu também te faço, há clubes, inclusive associativos, como o Botafogo, em virtude da falha tentativa de se transformar numa SA, que vislumbram a possibilidade de requerer essa recuperação judicial na justiça, mesmo sendo clubes associativos. Você acha que isso é possível, que tem um embasamento jurídico, e se também eles estariam preparados para esse procedimento? Bom, essa pergunta com relação à recuperação judicial em si, em suma, né, no desporto, ela é totalmente atual, né? E pouca gente anda fazendo ela. A matéria clube empresa parece que atrai todos os debates, enfim. E aí, às vezes, existem outros instrumentos que são tão interessantes quanto esse debate centralizado de clube empresa, mas que, obviamente, gravita em torno do clube empresa. Um deles é a recuperação judicial. É preciso a gente não só ter essa visão teórica, mas conseguir colocar a teoria em prática ou antecipar até mesmo como seria a prática do que se supõe na teoria. Por que eu digo isso? Porque a recuperação judicial em si, se a gente pegar a letra fria da lei, ela é ótima em todos os sentidos. Ela vai ser sempre benéfica às empresas, digamos assim. E enfim, a qualquer pessoa jurídica, se pudesse alargar. Mas quando a gente olha a prática e as dificuldades que a prática nos coloca, a gente já começa a ter alguns problemas. E um grande problema em se tratando de desporto, de direito desportivo, é que o direito desportivo ele tem um carro-chefe, que é a especificidade, né?
Então, a especificidade do desporto, ela requer não só que o legislador se preocupe, em vez ou outra, ter que adicionar alguns dispositivos que atendam a essas especificidades, como também exige do próprio operador do direito, digamos assim, seja um juiz, seja um promotor, seja um administrador judicial, no caso da recuperação judicial, seja os próprios advogados, a também terem uma visão diferenciada, no sentido de adaptar certos conceitos que às vezes são consolidados já no meio da recuperação judicial, em se tratando de sociedade empresarial diretamente, para que a gente consiga amoldar a realidade desportiva de uma forma que não gere mais malefícios do que benefícios. E eu acho que esse projeto de lei especificamente, mas o discurso, os debates que a gente tem tido em torno da recuperação judicial com relação ao clube de futebol, não tem se atentado para esse detalhe. E mesmo quando a gente vê somente a prática da recuperação judicial no dia a dia comercial, no dia a dia das sociedades empresariais, ela é bastante complexa e é bastante difícil. Eu não tenho esses números agora exatos na cabeça, inclusive tem um artigo recente que já saiu assim do forno, mas está para ser publicado na IBDD, que eu falo justamente desses aspectos todos práticos, né, dessas dificuldades que a gente pode ter no caminho. E fato é que a recuperação judicial no meio das sociedades empresariais tradicionais, ela está em xeque, né? É uma lei que tem basicamente 15 anos e ela está sendo extremamente contestada pelo mercado, porque se em algum momento ela conseguiu dar alguma resposta satisfatória para o mercado, nos últimos anos essa resposta não tem sido satisfatória. Então, o próprio mercado, no seu lixo ordinário, já tem sentido alguns efeitos perversos dessa recuperação judicial que a gente tem no Brasil. Inclusive, a gente tem uma nova lei de recuperação judicial sendo proposta também no âmbito legislativo. Então, a primeira reflexão que eu faço é que o clube de futebol ele sequer sabe, né, qual vai ser a lei que ele vai estar, digo assim, sujeito, mas qual que vai ser a receptividade do mercado com relação a essas novas inovações que se pretende fazer com a recuperação judicial que logo vem, né? Então, assim, se no âmbito empresarial já tem essa insegurança jurídica, aliando a especificidade do desporto, que numa situação de temperatura e pressão normais já seria complicado, se a gente antever essas mudanças radicais ou algumas mudanças que podem vir no futuro muito próximo, né, a gente não sabe também como vai ser essa receptividade por parte dos clubes de futebol, levando em consideração principalmente a questão da especificidade. Então, já de antemão, sem a gente adentrar ao mérito em nenhuma questão técnica, já há uma insegurança jurídica grande. E eu acho complicado a gente querer jogar todas as fichas ou prever como última saída algo que tem uma enorme insegurança jurídica, seja porque é um modelo novo que está vindo, ou seja pelo fato do desporto ter essa questão da especificidade, ou na pior das hipóteses, como se prevê, essas duas situações conjuntas, né? Então, de antemão, a gente já tem esse primeiro problema. E prova disso é que a recuperação judicial, a efetividade, a eficácia da recuperação judicial para grandes empresas, ela é muito baixa no Brasil. Muito provavelmente, o índice de sucesso de uma recuperação judicial, ela está abaixo de 10%. Então, se a gente prevê que a cada 100 clubes que requerem uma recuperação judicial, 90 vão à falência e desaparecem, isso é praticamente um kamikaze, né? Não é nenhuma tentativa de saída, é um kamikaze. Então, a gente tem esse problema prático, né? Que está alinhado com esse primeiro problema que eu disse no início, né? Com relação a essa questão teórica, digamos assim. E um segundo problema, que para mim é o mais grave de todos. A recuperação judicial, ela não é concebida para salvar a empresa. A recuperação judicial, ela não é concebida para salvar clube de futebol. Ela tem algumas premissas. A premissa é salvar a atividade empresarial, é salvar o emprego
é salvar tudo que uma sociedade empresarial proporciona para a sociedade. Então, o objetivo não é salvar a empresa X, a empresa Y. O objetivo principal é salvaguardar a atividade que está por trás e tudo aquilo que essa atividade empresarial gera como consequência. Então, se a gente partir da premissa, ou se aquele clube de futebol, ou poderíamos estar falando de uma sociedade empresária qualquer, que aquela recuperação judicial é feita para salvar ela, a gente está partindo de uma premissa equivocada, né? E esse é um ponto que a lei, apesar... Tá, a gente pode até dizer, não, mas isso é extremamente teórico. Não, não é teórico. É a nossa premissa. Porque se eu conceber o uso da recuperação judicial como remédio para salvar o Botafogo, muito provavelmente esse remédio não vai funcionar, porque ele não foi feito para salvar o Botafogo, né? Então esse é, para mim, um dos principais problemas dessa lei que se quer implantar. E aí a gente cai em outros problemas práticos também, né? Se a gente analisar as dívidas dos principais clubes de futebol, a gente vai chegar basicamente duas dívidas trabalhistas e dívidas fiscais. As dívidas fiscais não entram na recuperação judicial, né? Ela tem um procedimento próprio, uma negociação própria com as entidades do governo, enfim. E até isso, com as recentes modificações, lei de Profut, de certa maneira está controlado, né? E aí a gente chega num segundo rol de endividamento, que seria as dívidas com relação aos trabalhadores, né? E a lei de recuperação ordinária, essa que a gente tem atualmente na legislação brasileira, ela colocou os trabalhadores, né, essa dívida com relação ao crédito trabalhista acima das demais, né, salvaguardando essa fragilidade dos trabalhadores em comparação com as empresas. Eles têm uma atenção especial. E quando a gente vê no futebol, muitas das vezes, principalmente nos principais clubes, essa lógica se inverte. De forma que na legislação ordinária, salvo o melhor juízo, no prazo de 1 ano, todas as dívidas trabalhistas já têm que estar quitadas na recuperação judicial. E se essa é a maior parte da dívida dos clubes, como é que os clubes em 1 ano vai conseguir cumprir esse requisito? Ainda que se tenha tentado se impor na legislação, nesse projeto de lei, uma limitação, salvo o melhor juízo, a 120 salários mínimos, para que seja cumprido nesse primeiro ano. Mas o que são 120 salários mínimos para um jogador de futebol que tem um crédito de 3, 4, 5 milhões, de 2 milhões? Tudo bem, ele vai receber 120 salários mínimos no prazo de 1 ano, e depois, qual é a garantia que tem que ele vai receber algo semelhante a isso? Da mesma forma, os créditos trabalhistas são os créditos que recebem o menor ágio. É inconcebível a gente, enquanto negociador, enquanto estiver nesse meio de recuperação judicial, prever que o trabalhador vai ter um ágio maior do que um banco, por exemplo. Até porque o crédito do banco ele é posterior ao crédito trabalhista. Então, se a gente quer se a gente prevê um ágio que é uma redução do crédito trabalhista já gigante, imagina que um banco, um credor com uma importância, pelo menos no dia a dia, forte, vai requerer também, né? Então, essa negociação ela é extremamente complexa. E no futebol, mais ainda. Um segundo aspecto, eu estou até me alongando aqui, mas é porque esse ponto é importante. A recuperação judicial, ou o correto funcionamento do plano de recuperação judicial, ela depende de uma análise da situação econômica e da situação administrativa da empresa muito pormenorizada, né? A expectativa de receita ela tem que ser muito bem analisada, tem que ser para que consiga se cumprir o plano, porque qualquer falha no cumprimento do plano deságua na falência. E no futebol, prever algo é extremamente complexo. No entanto, que a gente tem uma máxima na gestão esportiva, é que enquanto a gente, numa empresa comum, consegue ter uma certa previsibilidade dos atos futuros, a não ser quando a gente está no cenário de crise ou no cenário extraordinário, no futebol não, esse cenário extraordinário ele é constante, porque hoje o meu time está na primeira divisão, amanhã eu perco 2, 3 jogadores-chave por lesão, ou eles são vendidos em cima da hora, e de repente eu caio para a segunda divisão.
e aí aquela expectativa de receita que eu tenho, ela não se torna realidade. E esse provável plano de recuperação judicial vai totalmente por água abaixo. Ainda que a lei crie alguns mecanismos para a gente suavizar isso, a questão principal é recuperação judicial, ainda que para uma empresa, ela é extremamente, é um cenário extremamente, eu gosto de falar que é quase que um pântano. Cada passo que a empresa dá, ela não sabe se ela vai afundar. E conceber essa possibilidade de um clube afundar, que seria a falência, morrer, é extremamente perigoso. E na recuperação judicial a gente tem várias possibilidades de desaguar na falência. Até mais do que desaguar no êxito. Então a gente tem esses problemas práticos que, ao meu ver, se não inviabilizam, tornam essa operação extremamente perigosa e peculiar. De forma que pensar que recuperação judicial vai ser a última saída é muito perigoso, porque é praticamente dizer, olha, a gente está a um passo da falência, só um milagre. E qual seria o milagre? Conseguir lograr êxito na recuperação judicial. E um segundo aspecto da sua pergunta, a segunda pergunta que você me fez, eu não vejo com bons olhos essa possibilidade de associações, tal qual a gente tem na legislação vigente, requererem recuperação judicial na justiça. A gente tem alguns casos esporádicos, um que logrou êxito, mas que chegou ao STJ e ele acabou decidindo favoravelmente a recuperação judicial, sem analisar as razões, muito mais porque o procedimento já estava no meio do caminho e seria muito mais custoso cortar aquele procedimento que já estava num grau avançado. E agora a gente tem esse último no Rio de Janeiro, que logrou êxito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e, salvo o melhor juízo, está em grau recursal no STJ para que eles consigam decidir. Então, resta saber qual vai ser essa resposta do STJ, ou se eles vão dar uma resposta genérica, igual eles deram na situação anterior. Fato é que, majoritariamente, a doutrina ela sempre rechaçou essa possibilidade de associações requererem recuperação judicial, porque existe uma proibição legal, né? E em que pese haver algumas teses, que eu chamo de teses criativas, né? O juiz tentando legislar, se sobrepor à vontade do legislador. Se a gente quer admitir a possibilidade da recuperação judicial ser estendida às associações, basta uma mudança legislativa simples, lei ordinária, pronto, né? Mas agora essa tentativa de se tentar impor interpretações criativas, porque eu repito, a doutrina majoritariamente, para não falar que era unânime, rechaçava completamente essa possibilidade, né? Então esses são alguns aspectos desse tema complexo, né, que é a recuperação judicial, principalmente para clubes de futebol. Só um comentário, Luciano, me parece que quando você fala que a recuperação judicial nos clubes de futebol hoje ela é compreendida como salvação, me parece que o intuito do legislador, no caso do deputado Pedro Paulo, do Democratas, que propôs o projeto, é justamente esse. Até mesmo porque, se eu não me engano, no artigo 27, parágrafo 1º, salvo margem de erro, ele retira dos clubes a necessidade de observar aquele prazo bienal que a Lei 11.101 de recuperação judicial, ela impõe às demais sociedades empresárias que requeram a recuperação judicial. E os clubes, por outro lado, não teriam de observar esse prazo. Então, me parece que o intuito seria exatamente esse. Rafael, fica à vontade para perguntar. Luciano, queria pegar um gancho nessa pergunta da recuperação judicial e incrementar juntamente com o Instituto da Transação Tributária. Havendo a possibilidade da associação transacionar diretamente com a Fazenda e também numa possibilidade remota. Eu já vi que você não acha uma solução, mas suponhamos que seja uma coisa viável. O que seria de atrativo no projeto do Clube Empresa, sendo que o clube, em tese, poderia transacionar os tributos e poderia pedir uma recuperação judicial? O que no PL atrairia ele para mudar a forma jurídica? Esse PL tem vários problemas. Na parte de recuperação judicial, eu não vejo quase nenhum ponto positivo, muito antes pelo contrário. E na parte tributária, que, enfim, hoje em dia, por causa da lei sancionada recentemente, a gente tem essa possibilidade da transação tributária, que já alivia e já ajuda
já ajudou o Corinthians, creio que foi o caso pioneiro, ajudou recentemente o Cruzeiro num valor mais significativo, mas tem a questão da quantidade, como é que a gente pode dizer assim, dos impostos, pelo menos no PL 5.082, ser minorada a cobrança de impostos dos clubes que se converterem em clube empresa, né? Recentemente, eu estive participando de outra live, e um fato me chamou a atenção, porque parece, e aí você que está nessa área tributária mais firme do que eu, parece que essa mudança, essa possibilidade de se reduzir tributo, ela não pode ser feita por lei ordinária, teria que ser feita por lei complementar. Então, às vezes, assim, o maior atrativo da lei, que são os clubes e empresas terem acesso a uma tributação minorada, já tem um problema de natureza inicial aí, né? Então, assim, com relação a esse projeto em si, eu não vejo muita coisa positiva. Eu vejo, pelo contrário, mais insegurança jurídica ainda. Eu acho que com os instrumentos que a gente tem hoje em dia, já se consegue converter um clube enquanto associação em clube empresa e até ter certo êxito, né? E dentro dessa conversa tributária, digamos assim, um grande mito que tem é achar que os clubes não se converteram em clube empresa por questões tributárias. Longe disso, até porque os números que diferenciam um clube associativo de um clube empresa com relação a esse aspecto tributário ainda divergem muito na própria doutrina. Eu, para ser sincero, não cheguei a pegar nenhum estudo sério que determinasse com exatidão qual seria essa diferença. Lógico que a gente acha que há uma diferença considerável pela visão da letra fria que a gente tem. Recentemente, eu participei de uma live que me falaram em torno de 2,5%, de 2,3%, um estudo feito de forma pormenorizada, mas eu não acreditei muito. Mas fato é que, independentemente do quanto que seja essa diferença, os clubes voluntariamente, e a experiência que a gente tem ao redor do mundo, eles não se converteram em clube empresa, apesar das diferenças de tributação. Então, a diferença de tributação, em que pese no soar estranho essa afirmação, não é necessariamente o X da questão digamos assim, nessa conversa, né, de clube empresa. Então, agora, respondendo diretamente à sua pergunta, eu, para ser sincero, não vejo nada positivo nesse projeto de lei. Uma opinião bem sincera, né? Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Estamos chegando agora ao encerramento da primeira edição desse programa sobre Clube Empresa. O programa se tornou um pouquinho mais longo do que a gente esperava, mas aí é bom que tem mais conteúdo para vocês. Então é isso aí. Um abraço e até semana que vem.